Olá, tudo bem? Vários países pelo mundo já começaram a vacinação contra o novo coronavírus, mas no Brasil a imunização ainda não se iniciou. A boa notícia é que o governo de São Paulo já solicitou à Anvisa o registro emergencial da vacina Coronavac e pretende iniciar a imunização até o fim deste mês. E para falarmos sobre a eficácia da Coronavac, eu converso agora com o chefe do Departamento de Infectologia da Faculdade de Medicina do campus da Unesp em Botucatu, professor Alexandre Naime Barbosa. Professor, mais uma vez, muito obrigado por atender a TV Unesp. Olá, é um prazer estar com vocês da TV Unesp. Professor, para a gente iniciar, vamos falar dos dados divulgados recentemente pelo governo de São Paulo relacionados à Coronavac, que é a vacina que está sendo produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac. Os testes clínicos realizados em 12.400 voluntários, segundo o governo, mostraram uma eficácia, eu já nem sei mais se a palavra certa é eficácia, mas de 78% para os casos leves e de 100% para os casos moderados e graves. Como que você avalia, professor, essas porcentagens? Nós tivemos, então, essa semana, a divulgação, através de uma coletiva de imprensa, de um resumo, de um sumário, dos dados de eficácia, e o termo certo é esse mesmo, eficácia, porque quando a gente analisa o poder de proteção de uma vacina num estudo fase 3, o nome é eficácia. O próximo passo é mensurar a efetividade, que é no estudo de vida real, já que a gente chama de fase 4, quando a vacinação em massa estiver sendo feita. Então, a eficácia preliminar, os dados mais superficiais da Coronavac foram divulgados, mostrando, então, como você disse, uma chance de proteção de 78% para quem tomou a vacina versus para quem tomou placebo, em termos de COVID leve, ou seja, aquele quadro da COVID que se limita a um resfriado ou uma síndrome gripal. Já quando o desfecho analisado é hospitalização e óbito, então a melhor notícia, a taxa de proteção, a eficácia da Coronavac foi de 100%, ou seja, quem tomou a vacina versus quem tomou o placebo teve um grau de proteção total, então, em termos de não hospitalização e de óbito, o que é fantástico, porque nessa fase que nós estamos da pandemia, isso é importante que fique muito claro, o objetivo principal da vacinação não é interromper a transmissão. Para interromper a transmissão, nós precisaríamos de uma vacinação que conseguisse contemplar mais do que 50%, 60%, 70% dos brasileiros. Nesse primeiro momento, nem há um quantitativo de vacina suficiente para isso. A intenção é vacinar alguns grupos prioritários, como idosos acima de 60, 70 anos, pessoas que tenham comorbidades, profissionais de saúde, visando a redução da gravidade em casos que têm mais predisposição para a COVID de internação hospitalar ou de internação em UTI, e também dos profissionais de saúde, que é uma população mais exposta. Num segundo momento, aí sim, quando nós tivermos um quantitativo de vacina maior, nós vamos pensar numa vacinação em massa da população, visando um objetivo, que é um objetivo mais futuro, que é evitar a transmissão. Então, esses dados preliminares foram bastante vistos com bastante otimismo, porque são realmente uma mudança, uma possibilidade de mudança radical no cenário atual que nós estamos vivendo, de superlotação no SUS e de um grande número de óbitos. Porém, é necessário finalizar essa análise inicial, lembrando que apenas dados resumidos, dados mais sumarizados foram divulgados. É preciso, isso vai ser feito com a publicação oficial do estudo em uma revista da literatura médica, é preciso que se conheça dados detalhados, como, por exemplo, qual foi o percentual de eficácia da Coronavac entre as diferentes faixas etárias dos indivíduos que participaram da pesquisa. Por exemplo, quem tem entre 30 a 40 anos teve uma proteção maior ou menor do que quem tem, por exemplo, 60 a 70 anos. Nós precisamos também saber os dados absolutos em relação à proteção, não só percentual, para entender detalhes do intervalo de confiança, do nível de significância, que são variáveis estatísticas para a gente poder ter credibilidade nessas informações. Mas, a grosso modo, numa análise inicial, e a gente entende que no primeiro momento tem que ser assim mesmo, os dados sumarizados resumidos são extremamente
bem-vindos frente a essa atual tragédia que já nos levou, infelizmente, 200 mil brasileiros até agora. Bom, professor, essa mesma Coronavac, ela foi testada em outros países, como na Turquia, e lá, por exemplo, na Turquia, a eficácia dela ficou acima dos 90%. Qual que é a diferença que há entre a pesquisa, os testes realizados na Turquia, por exemplo, com os testes do Brasil? A diferença básica, Júlio, é que o estudo da Turquia é uma análise preliminar, é um estudo muito pequeno. Tem um número de participantes, que a gente convenciona chamar de N, muito baixo, em torno de 1.100 a 1.300 participantes. Enquanto o estudo da Coronavac aqui no Brasil foi um estudo já bem completo. E arrisco a dizer que foi um dos estudos de vacina mais completos já publicados em relação à Covid. São mais de 12 mil participantes, já com o desfecho primário e secundário analisados. Então, a pesquisa brasileira reflete muito mais a realidade do que a pesquisa turca, porque a pesquisa turca ainda foi feita de forma preliminar. Foi publicado, foi divulgado dados parciais. Então, obviamente, não são dados que tenham um grau de confiabilidade tão grande quanto os resultados finais que foram resumidos nessa coletiva de imprensa essa semana. O fato de, no Brasil, esses testes terem sido feitos apenas com profissionais da saúde, que são pessoas que estão ali mais na linha de frente, suscetíveis ao coronavírus, modifica também essa questão da eficácia, da porcentagem em relação à Turquia, onde parece-me que os testes foram feitos com a população mais em geral? Sim, modifica bastante, porque um ponto positivo da pesquisa da Coronavac no Brasil foi ter avaliado profissionais de saúde que têm uma chance, uma probabilidade de contaminação com o novo coronavírus muito maior do que a população em geral pelo próprio questão do ofício. Então, é uma coisa muito forte, né? E quanto mais evento Covid você consegue nessa pesquisa, melhor para você analisar o poder de proteção. Provavelmente, as informações que vêm dessa pesquisa brasileira são mais confiáveis do ponto de vista de entender o grau de proteção. E é importante dizer que quando você projeta os dados de proteção, analisando inicialmente uma população que tem alto risco de infecção versus uma população que tem um risco mais baixo, o poder de proteção, obviamente, aumenta muito nessa população, em geral, nessa população que tem um risco mais baixo. Então, vou dar um exemplo, falando da vacina da Pfizer. A vacina da Pfizer, a eficácia global é de 95%. Foi também feita inicialmente em profissionais de saúde. Quando você aplica essa taxa baseada em modelos epidemiológicos de baixa transmissão, a taxa de eficácia pula para 98% a 99% de chance de proteção. Então, isso provavelmente também vai acontecer com a Coronavac. Isso falando de Covid leve. E sendo bem enfático, bem pragmático, eu sou médico infectologista, cuido de pacientes com Covid leve, com Covid grave, com Covid de UTI. O que mais importa nesse momento, que a gente está tendo realmente uma batalha, é salvar vidas. Então, se a vacinação com a Coronavac começar o mais rápido possível, impedindo que os pacientes sejam hospitalizados e vão a óbito, independente que eles tenham Covid leve, isso já vai ser um salto enorme em relação a diminuir o grande impacto dessa tragédia que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Ainda no campo da comparação, professor, você citou a própria eficácia da Pfizer. Por que a da Coronavac ainda está abaixo dessas outras vacinas que estão sendo utilizadas em outros países? É por conta do modelo, da técnica que se utiliza para a fabricação dela? Explica para a gente como que é essa técnica e como que a vacina da Coronavac vai agir no organismo do ser humano. Para responder essa pergunta, Júlio, eu retomo um pouco o que eu discuti no primeiro bloco. Nós temos que entender os dados absolutos, todos os detalhes da pesquisa da Coronavac que nós ainda não temos. O que foi divulgado essa semana, repito, são dados resumidos, são dados sumarizados, bem superficiais em relação ao que é mais importante. Nós precisamos entender realmente, em dados com os números absolutos, qual é o intervalo de confiança, qual é o nível de significância dessa proteção, para poder fazer comparação com as vacinas que já estão sendo aplicadas nos Estados Unidos, no Reino Unido, que são a vacina da Pfizer e da Moderna, que se baseiam num modo de funcionamento de a ativação do sistema imunológico pelos ácidos nucleicos, são vacinas de RNA, que aparentemente, em modelos animais, em modelos de laboratório, realmente tem um grau de proteção maior.
Tem também a vacina russa, a vacina Sputnik V, que já está sendo feita em alguns países, na Rússia, em outros países conveniados com o governo russo, que tem uma tecnologia diferente, é uma tecnologia de adenovírus atenuado com espículas, com material genético, com material estrutural do SARS-CoV-2, do novo coronavírus. Então, dependendo da tecnologia, realmente você pode ter um maior ou menor grau de proteção, mas ainda não dá para ter certeza sobre esses dados da Coronavac, porque os dados divulgados são ainda mais preliminares. Assim que a gente tiver acesso à publicação final, os dados detalhados, aí nós vamos poder afirmar ou não comparação entre graus de proteção. Mas, repito, o mais importante nesse momento não é evitar a transmissão do coronavírus. A vacina, neste momento, primeiro semestre de 2021, ela tem como principal missão salvar vidas. Então, quanto mais pessoas de grupos de risco ou mais exposição eu puder vacinar e evitar hospitalização e evitar óbito, a missão preliminar, a missão nesse momento já está cumprida. Professor, o governo de São Paulo, como eu falei, né, já solicitou o registro emergencial da Coronavac e lançou o plano estadual de imunização para o coronavírus, iniciando aí no fim deste mês. Você acredita que os trâmites burocráticos para a Anvisa liberar ou esse registro vão correr a tempo da imunização iniciar ainda neste mês? Não só em São Paulo, como no Brasil, né, como o Ministério da Saúde pretende também fazer isso? Na verdade, a gente sabe que existe muito ruído político nessa pandemia, mas o anseio da população em geral, a população já está bastante consciente da necessidade da imunização, da vacinação, para que essa pandemia tenha algum tipo de bloqueio, e todo esse anseio, esse clamor popular, vai com certeza fazer com que nossos governantes, ainda que não alinhados politicamente, tomem uma direção correta, científica, que é realmente fornecer o início dessa vacinação o mais rápido possível. Como você disse, o governo de São Paulo foi pioneiro na estruturação de um planejamento de vacinação, mas o governo federal correu atrás do atraso e também tem normas de planejamento de vacinação publicados e provavelmente esses dois planos, então, vão entrar numa consonância para que o Brasil todo comece a vacinação o mais rápido possível e no mesmo dia. Ô, professor, para a gente finalizar, então, gostaria que você deixasse um recado para quem nos assiste em relação a essa vacina da Coronavac, quem ainda não está convencido da importância da vacinação, da eficácia dessa vacina, queria que você deixasse um recado para essas pessoas. 2021 começou com grandes notícias. Na verdade, essa semana a ciência brasileira ela foi recompensada depois de muitos ataques durante mais de uma década em relação a subfinanciamento, a perda de bolsa de pós-graduação. Os institutos brasileiros, principalmente do Butantan e a Fiocruz, trabalhando pesado desde o começo da pandemia, e nós tivemos, então, o resultado bastante otimista de eficácia, não só reduzindo casos leves, mas impedindo a hospitalização e o número de óbitos com a vacina da Coronavac. Provavelmente, nos próximos dias ou próximas semanas, nós também vamos ter notícia de resultados da vacina da Oxford AstraZeneca, que é capitaneada pela Fiocruz, a Coronavac capitaneada pelo Instituto Butantan. Então, nós temos que valorizar e acreditar na ciência brasileira, que há mais de 1 ou 2 séculos trabalha muito sério. Esses institutos que eu citei, tanto o Butantan quanto a Fiocruz, são institutos seculares que salvaram milhões de vidas, fazendo soros, fazendo vacinas, e a ciência trabalha de forma bastante assertiva e não devemos dar crédito, infelizmente, a essas fake news, a teorias da conspiração, que vêm no sentido de prejudicar um entendimento científico por parte da população. As vacinas estão seguindo todos os trâmites em relação à segurança e análise de eficácia. A Anvisa é uma agência séria e que está analisando os dados produzidos por todos os produtores de vacina de forma bastante correta. Então, a mensagem que fica é que as vacinas são a única luz no fim do túnel nessa pandemia muito trágica, que já vitimou mais de 200 milhões de brasileiros, 200 mil brasileiros e mais de 2 milhões de pessoas em todo o mundo. Então, vamos confiar na ciência e seguir essa luz que a metodologia e o conhecimento científico nos produz.
É isso aí, professor Alexandre Naime Barbosa, chefe do Departamento de Infectologia da Faculdade de Medicina da Unesp em Botucatu. Mais uma vez, muito obrigado pelos esclarecimentos aqui com a gente hoje. Eu que agradeço o convite. Um grande abraço a todos da TV Unesp. A gente encerra, então, esta entrevista, mas você pode rever este e outros conteúdos produzidos pela TV Unesp no nosso canal no YouTube. Até a próxima!